Galera da primeira série. Nós vamos aqui fazer as correções das atividades do pós-médio de biologia. Atividades essas que vocês realizaram no período entre 8 e 25 de junho de 2020, tá? Então, eu vou fazer aqui a correção comentada dessas atividades. Então, vamos começar. Na aula do dia 15/6, nós fizemos as seguintes atividades. Vamos para a questão número 1. Olha só. Lembrando que essas atividades são referentes ao conteúdo de transportes através da membrana plasmática, tá bom? Então, vamos para a primeira questão. A primeira questão é a questão da UFA, ela fala o seguinte. As hemácias são usadas para se entender e verificar o transporte de nutrientes através de membranas. A fim de demonstrar o processo de osmose, uma professora levou seus alunos ao laboratório e colocou algumas hemácias em 3 tubos de ensaio contendo uma solução de NaCl, cloreto de sódio, com diferentes concentrações. A seguir está descrito o que ocorreu com as hemácias transcorrido em determinado tempo. Vamos só lembrar uma coisa aqui, pessoas. Hemácias, tá? Hemácias são células sanguíneas, glóbulos vermelhos do sangue. Está te falando que essas células sanguíneas, elas foram colocadas em uma solução de cloreto de sódio, né? Cloreto de sódio, NaCl, sal de cozinha. Então, algumas hemácias foram colocadas em soluções de cloreto de sódio com diferentes concentrações. Então, a gente tem que observar o comportamento das hemácias e descrever se essas soluções que as hemácias foram colocadas, se elas são hipertônica, hipotônica ou isotônica, tá? E lembrando que esse experimento é para demonstrar a osmose. Lembrando que a osmose consiste na passagem de água de um meio hipotônico em soluto para um meio hipertônico em soluto, ou seja, passagem de água de onde tem menos soluto para onde tem mais, tá bom? Então, vamos ver a figura. Ó, primeiro, falou que no tubo 1 as hemácias ficaram enrugadas. Se elas ficaram enrugadas, galera, é porque elas murcharam. Se as hemácias murcharam, elas ganharam ou perderam água? Se elas murcharam, é porque elas perderam água, tá? Se as hemácias perderam água, nesse tubo 1, a solução estava muito concentrada ou pouco concentrada com relação à célula? Se a hemácia perdeu água, galera, quer dizer que essa hemácia ela estava imersa numa solução muito concentrada. Então, ela estava numa solução hipertônica, tá? Porque uma célula, quando colocada em solução hipertônica, ela perde água para o meio, tá? Porque a osmose é a passagem de água do meio hipo para o hiper. Então, na osmose, a água passa do hipo para o hipertônico, tá? Então, a osmose consiste na passagem de água de um meio hipotônico insoluto para um meio hipertônico. Então, se falou que no tubo 1 as hemácias ficaram enrugadas, quer dizer que elas murcharam, ou seja, elas perderam água. Se elas perderam água, a solução era hipertônica. No tubo 2, as hemácias ficaram normais, quer dizer que a mesma quantidade de água que elas perderam, elas absorveram. Então, a solução do tubo 2 é isotônica. Tá? Quando a célula não altera o seu volume, quer dizer que a mesma quantidade de água perdida foi a quantidade de água absorvida, solução isotônica. E no tubo 3, as hemácias romperam. Se elas romperam, quer dizer que elas absorveram muita água e sofreram, né, o processo que a gente chama de hemólise. Tá? Então, aqui no tubo 3, se elas estão rompidas, quer dizer que elas explodiram. Se elas explodiram, quer dizer que elas absorveram água, né? Então, explodiram quer dizer que elas absorveram água. Se elas absorveram água, elas estavam numa solução pouco concentrada, estavam numa solução hipotônica, porque qualquer célula, quando colocada em uma solução hipotônica, ela absorve água e aumenta o seu volume, tá bom? Então, ficou tubo 1, solução hiper, tubo 2, iso e tubo 3, hipo. Vamos para a resposta?
Então, vamos para as alternativas. Olha só. A partir dessas informações, assinale a alternativa que expressa corretamente a concentração da solução de NaCl nos 3 tubos de ensaio. Vamos voltar. O que a gente descobriu analisando os dados que foram dados para a gente lá no outro slide? Descobrimos que a solução 1 era hipertônica. Descobrimos que a solução 2 era iso e descobrimos que a solução 3 era hipotônica, tá? Porque a gente viu que no tubo 1 a hemácia murchou. A gente viu que no tubo 2 ela ficou normal. E a gente viu que no tubo 3 ela rompeu. Se ela rompeu é porque ela explodiu, ok? Então vamos para as alternativas, ó. A primeira alternativa fala o seguinte. Letra A, tubo 1, solução hipotônica. Foi isso que a gente viu? Não. A gente viu que no tubo 1 a solução era hipertônica. Então, a gente descarta. Não é a letra A. Letra B, tubo 1, solução hipertônica. Até aqui, ok. Tubo 2, solução isotônica. Ok. Tubo 3, solução hipotônica. Ok. Achamos a nossa resposta, tá? A resposta dessa questão aqui é letra B de Bocó, né? Vamos ver aqui a respostinha bonitinha. Então, ficou o seguinte, resposta letra B. Por quê? No tubo 1, se as hemácias ficaram enrugadas, é porque perderam a água para a solução. Logo, a solução era hipertônica, igual a gente já falou. Tubo 2, solução isotônica. Tubo 3, como as hemácias romperam, é porque elas ganharam água. Então, a solução era hipotônica. Então, a primeira questão aí ficou resposta letra B de Bocó. Vamos para a próxima. A questão 2... ela fala o seguinte, a figura abaixo mostra 3 tipos de transportes, 1, 2 e 3, através da membrana plasmática. Analise-a. Vamos para a figura. Ó, o que está acontecendo? No transporte 1, você tem aqui uma grande quantidade de substâncias desse lado, tá? E pouca quantidade de substância desse lado. Tá? E tá vendo que as substâncias estão indo de onde tem mais para onde tem menos. Então, esse transporte 1, a gente já sabe aqui que é um exemplo de transporte passivo. Por quê? Transporte passivo é aquele em que as substâncias elas passam através da membrana plasmática a favor do gradiente de concentração. Ou seja, elas passam de um meio hipertônico para um meio hipo, ou seja, elas passam de onde tem mais para onde tem menos para atender ao equilíbrio, beleza? No transporte 2, vocês estão vendo que tem uma substância aqui e que essa substância vai passar pela proteína da membrana plasmática. Então, quer dizer que no transporte 2, a proteína da membrana plasmática está auxiliando, está facilitando o processo. Então, esse transporte 2 aqui, ó, ele se chama difusão facilitada. Tá? Não sei se vocês se lembram que na difusão facilitada, as proteínas da membrana plasmática, elas facilitam o transporte, elas auxiliam. E no transporte 3, vocês estão vendo que só tem um quadradinho aqui desse lado, e olha o tanto de quadradinho que tem do outro. Então, no transporte 3, está dizendo para a gente que essa substância, ela está passando contra o gradiente de concentração. Ela está indo do meio hipo para o meio hiper. Em que tipo de transporte que as substâncias se comportam assim? Transporte ativo, beleza? Então, ó, ficou que no 1 era um transporte passivo, como a difusão simples, por exemplo, tá? Ficou que no 2 é a difusão facilitada e no 3 um transporte ativo, certo? Então, vamos ver as alternativas da questão. Assinale a alternativa que representa, respectivamente, o número que indica a passagem de O2 da água para as brânquias de um peixe e o transporte de glicose para o interior das células do corpo humano. Tá. O transporte de O2, transporte de oxigênio, gás. O transporte de oxigênio em células respiratórias, ela se dá por difusão simples, tá? Qual foi o exemplo que nós falamos que seria difusão simples? O número 1. Então, esse transporte de O2 corresponde ao número 1.
E a passagem de glicose para o interior das células do corpo? A glicose, como não é uma molécula que passa facilmente pela membrana plasmática, ela necessita do auxílio aqui das proteínas. Então, o transporte de glicose corresponde ao número 2. Então, a resposta, respectivamente, número 1 e número 2. Vamos ver qual a alternativa aqui para gente? Então, vamos lá. Travou. Bora. Letra A, 1 e 1. Letra B, 1 e 2. Letra C, 2 e 1. Letra D, 2 e 3. Letra E, 3 e 2. Nós vimos que seria 1 e 2. Resposta, letra B, de Bocó, novamente. Então, ó, a resposta ficou letra B. Por quê? Porque tem-se um caso de fusão simples em 1, né? Uma vez que a substância passa pela bicamada lipídica. Esse processo, por exemplo, como o gás carbônico, o oxigênio e o gás carbônico, né? Difusão simples é um exemplo aí. Nós temos um exemplo prático de difusão simples no nosso dia a dia, como a difusão de gases, né? Em 2 tem um caso de difusão facilitada, pois ocorre a passagem de material do meio mais concentrado para o menos, transporte passivo a favor do gradiente de concentração, com auxílio de proteínas transportadoras, com auxílio de proteínas da membrana. E em 3, como eu falei, ocorre um transporte ativo, porque a substância ela está passando do meio menos concentrada para um meio mais concentrado, que exige aí gasto de energia. Beleza, Creuza? Então, essa questão também ficou como resposta letra B de Bocó. Então, vamos agora para a próxima questão. Próxima questãozinha aqui, questão 3, ela fala o seguinte. As figuras a seguir representam 3 células vegetais que foram imersas em soluções salinas. Ó, detalhe, vamos achar o dado para a gente aqui na questão, tá? Esse dado aqui é muito importante. Falou que as células vegetais foram imersas em solução salina, solução de água e sal, com diferentes concentrações. Analisando-as ao microscópio, elas foram analisadas no microscópio e desenhadas. Vamos ver as figuras. Olha só. Célula 1, célula 2 e célula 3. A célula 1, se você observar bem a imagem de uma célula vegetal, essa célula 1, ela está normal. Não aconteceu nada de estranho com ela. Porém, se você observar a célula 2, está vendo que ela está inchada, que ela está grandona? Então, ela está inchada. Dizemos que ela está túrgida. Se essa célula 2, se ela está inchada, se ela está túrgida, quer dizer o quê? Que ela absorveu água, certo? E na célula 3, está vendo aqui a membrana plasmática, ó, isso aqui é a membrana plasmática. A membrana plasmática, ela soltou da parede celular. Compara a célula 3 com a célula 1, tá? A célula 1 tá normal, você tem parede celular aqui, tem membrana plasmática aqui, bonitinho. Na 3, a membrana plasmática soltou da parede celular e diminuiu. Então, o que aconteceu com a célula 3 aqui? Ela murchou. Se ela murchou, é porque ela perdeu água, tá? É só isso que a gente precisa para resolver essa questão. Então, se na célula 1, se a célula 1 está normal, quer dizer que a solução era isotônica. Se na 2 a célula absorveu água, ela está túrgida, quer dizer que ela estava na solução o quê? Hipotônica. E na 3, se ela perdeu água, quer dizer que ela estava na solução hipertônica. Beleza? Então, vamos para as alternativas. Fala o seguinte, analisando essas figuras, um estudante concluiu que as células vegetais 1, 2 e 3 estavam respectivamente flácida, estado normal, túrgida e plasmolizada. Beleza, acabamos de concluir isso também, tá? Plasmolizada é o termo para murcha, tá, galera? Murcha. Certinho? Então, ó, na solução 1, ela estava normal, na 2, túrgida e na 3, murcha. Então, solução 1, iso, 2, hipo, 3, hiper, tá? Alternativas. Vamos só lembrar, a solução 1, nós falamos que era iso. A solução 2, nós falamos que era hipo. E a solução 3, a gente viu que é uma solução hiper. A gente precisa disso para resolver a questão. Com base nessa conclusão, é correto afirmar que a célula 1 foi imersa em uma solução hipertônica? Não, a célula 1 estava numa iso. Falso. A célula 2 foi imersa numa solução hipotônica? Foi.
Verdadeiro. Então, a nossa resposta aqui, ó, de cara já é B de bocó. Vamos ver por que as demais estão erradas. A célula 3 foi imersa em uma solução isotônica? Não, a 3 foi imersa numa hiper. Falsa. As células 1 e 3 foram imersas em diferentes soluções hipotônicas? Não, a gente viu que a 1 foi iso e a 3 foi hiper. Falsa. Letra E. As células 1 e 2 foram imersas em diferentes soluções hipertônicas? Falsa também. A gente viu que 1 foi iso e 2 foi hipo. Então, resposta aqui, letra B de bocó, tá? Então, deixa eu apagar isso aqui, que tem uma resposta bonitinha para aparecer aqui agora. Então, resposta bonitinha. Resposta, letra B. Por quê? A célula 1 a célula indicada por 1 não apresentou variação de volume, o que indica que foi colocada em uma solução isotônica. A célula 2, indicada por 2, aumentou o volume devido ao ganho de água. Logo, ela foi colocada numa solução hipotônica. E a célula 3 perdeu a água para o meio, quer dizer que ela foi colocada numa solução hipertônica, tá? Então, a resposta, letra B. Próxima questãozinha. Agora vamos para as atividades do pós-médio do dia 19/6, tá? Questão 1 do Enem 2010, ela fala o seguinte: a osmose é um processo espontâneo que ocorre em todos os organismos vivos e é essencial à manutenção da vida. Lembrando que a osmose é a passagem de água de um meio para o outro, certo? Na osmose, a água passa de um meio hipotônico insoluto, um meio com pouco soluto, para um meio hipertônico insoluto. A gente não pode esquecer. Então, olha só, uma solução de 0,15 mol por litro de cloreto de sódio, sal de cozinha, possui a mesma pressão osmótica das soluções presentes nas células humanas. O que está falando aqui? Que as células humanas, que no interior das células humanas, a quantidade de cloreto de sódio é de 0,15 mols por litro. Então, quer dizer que uma solução de 0,15 em relação às células humanas é uma solução o quê? É uma solução isotônica, tá? É isso que está falando a questão. Então, vamos para as alternativas. A imersão de uma célula humana em uma solução de 0,20 mol de NaCl tem como consequência, galera, 20 é maior ou menor do que 15? 20 é maior do que 15, certo? Então, uma solução de 0,20 é uma solução o quê? Hipertônica em relação à célula, tá? Porque o exercício contou pra gente que 0,15 é uma solução isotônica. Acima de 0,15 se torna uma solução hipertônica e abaixo de 0,5 se torna hipotônica, certo? O que acontece com uma célula quando é colocada em uma solução hipertônica? Ela perde água, tá? Então, se ela perde água, ela murcha, beleza? Vamos analisar as alternativas? Letra A. O que vai acontecer com a célula humana se colocada numa solução de 0,20 mol? Ela vai absorver íon sódio? Não, tá? Ela vai perder água. Então, não é essa a questão. Vai ocorrer difusão rápida de íon sódio? Não, gente, a gente está falando de osmose. Osmose é a passagem única e exclusivamente de água de um meio para outro. Sempre que se fala em osmose, é a passagem de água. Então, não tem difusão de sódio, tá? Falsa. Diminuição da concentração das soluções presentes na célula? Nada a ver. Transferência de íon sódio, de novo, não tem transferência de sódio, osmose e a passagem de água. O que sobrou para a gente? Transferência de moléculas de água do interior da célula para a solução. Ok, não vimos que a célula foi colocada na solução hipertônica, então ela vai perder água para o meio, ela vai murchar. Então, resposta, letra E. Tá? Então, resposta, letra E. Por quê? No enunciado foi dito que uma solução de 0,15 possui a mesma pressão osmótica das soluções presentes nas células humanas, tá? Como a osmose é um transporte passivo, onde as moléculas de água passam através da membrana, a imersão de uma célula numa solução de 0,20 acarretará a transferência de moléculas de água para a solução até que ocorra o equilíbrio, porque uma solução de 0,20 é uma solução hipertônica, ok? Próxima. Bom, próxima questão aqui, a questão 2, ela fala o seguinte.
A bomba de sódio e potássio, mostrada abaixo, representa um complexo proteico associado à membrana citoplasmática. Tá aqui. Então, vamos, primeira coisa, bomba de sódio e potássio. Primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui, que a bomba de sódio e potássio consiste no exemplo de transporte ativo, tá? Se é um transporte ativo, é contra o gradiente de concentração, certo? Contra o gradiente. Se é contra o gradiente, está te dizendo que as substâncias saem do meio hipo, que já tem pouco, e vão para o meio hiper, que tem muito. Isso é contra o gradiente de concentração, tá? No caso da bomba de sódio e potássio, ela acontece da seguinte forma. Numa célula, você tem muito mais potássio no interior da célula do que no exterior. E tem muito mais sódio no exterior que no interior. Só que mesmo assim, como é um transporte ativo, contra o gradiente de concentração, por mais que tenha potássio no interior, o potássio continua entrando. E por mais que tenha muito sódio no exterior, o sódio continua saindo. Esse processo, galera, ele é essencial para a manutenção do transporte das mensagens, ou seja, ela é essencial para a manutenção da transmissão do impulso nervoso, tá? Essa bomba de sódio de potássio, ela gera um potencial de ação, ela gera uma corrente elétrica que faz com que a informação nervosa passe de um neurônio para outro, beleza? Vamos para o comando. Ó, sobre este assunto, e considerando a figura acima, é correto afirmar que, para manter o potencial elétrico celular, deve ocorrer o transporte de potássio para dentro da célula, tá? E sódio para fora da célula. É isso que deve acontecer. Então, deve ocorrer transporte de. Então, vamos para as alternativas. Então, ó, deve ocorrer transporte de, como eu falei, tem que ocorrer o transporte de quem? De potássio para o interior e de sódio para o exterior. É isso que deve acontecer. E lembrando que isso ocorre por transporte ativo. É isso que deve ocorrer, certo? Vamos para as alternativas. Então, deve ocorrer o transporte de sódio para o interior? Não, sódio é o Na, tá? Então, sódio é para o interior, sódio é para o exterior. Então, sódio seria para o exterior. E o transporte não é passivo, o transporte é ativo. Então, essa está falsa. B. Deve ocorrer o transporte de potássio para o exterior? Não, potássio é para o interior. Falso. D. De sódio para dentro da célula e saída de potássio para o transporte ativo? Sódio é para dentro? Não, sódio é para fora. Então, falso. De potássio para dentro da célula e de sódio para o transporte ativo? Não é, ó. Potássio interior, dentro, sódio exterior, transporte ativo. Verdadeira, achamos nossa resposta. Letra D. Por que a E está errada? Deve ocorrer o transporte de sódio para dentro da célula para o transporte passivo. Não, é o transporte de potássio para dentro e sódio para fora para o transporte ativo. Resposta D de dado, tá? Então, resposta letra D. A bomba de sódio e potássio. Deixa eu apagar isso aqui para vocês lerem melhor, ó. Então, a bomba de sódio e potássio é um mecanismo ativo de transporte pela membrana, envolve gasto de energia, que se caracteriza pelo transporte de potássio para o meio intracelular, para dentro, e sódio para fora, beleza? Próxima questão, questão 3. Nas figuras abaixo estão esquematizadas células animais imersas em soluções salinas. Então, de novo aqui, ó, solução salina, água e sal, de concentrações diferentes. O sentido das setas indica o movimento de água para dentro ou para fora. Se é movimento de água, estamos falando de osmose. E as espessuras da seta indicam o volume relativo de água que atravessa a membrana. Vamos para a figura. Primeira questão, tá? Tá aqui uma hemácia.
essa hemácia está normal, aqui na primeira figura, certo? Na segunda figura, ó, a seta grossa saindo, a pequena entrando. Quer dizer que essa célula, ela perdeu água, tá? Então, aqui, ó, ela perdeu água. Na figura 3, pouca água saindo, muita água entrando. Ela está inchada a célula, quer dizer que ela ganhou água. Beleza? Então, a solução 1, ela é isotônica. Porque quando a célula, a mesma quantidade de água que ela perde, ela ganha, quer dizer que ela está imersa em uma solução isotônica. Na 2, se a célula perdeu água, quer dizer que ela estava numa solução muito concentrada. Então, ela estava imersa em uma solução hipertônica. E na 3, se ela ganhou água, quer dizer que ela estava numa solução hipotônica. Beleza? Tá. Vamos para as alternativas. A ordem correta das figuras, de acordo com a concentração crescente das soluções em que as células estão imersas, é... Como assim concentração crescente? Aqui quer dizer pouco, aqui quer dizer igual, aqui quer dizer... Perdão, aqui na 3 quer dizer que tinha pouca solução. Na 2 quer dizer que tinha muita solução. E na 1 quer dizer que a concentração estava igual. Vamos voltar naquele exemplo de 0,15 que a gente viu. Então, vamos supor que a solução 1 era uma solução de 0,15 mols por litro de NaCl, como a gente viu na questão do Enem, falando que esse é o volume da solução isotônica, certo? Então, se a solução isotônica tem 0,15 mol, a solução hipertônica vai ter mais, tá? Vamos colocar que a hipertônica tem 0,20. E a hipo vai ter menos, vamos colocar que tem 0,10. Tá? Tá pedindo para a gente ordenar em crescente. Então, ó, quem que é menor? O 3. Então, a solução 3 tem 0,10. Depois vem a solução 1 com 0,15 e a solução 2 com 0,20. Então, em ordem crescente, fica 3, 1, 2, tá? Então, ficou 3, 1, 2. Alternativas, tá? Nós vimos que a alternativa ficou 3, 1 e 2. Nós vimos que assim que ficou lá ordenado em ordem crescente. Letra A, 1, 2, 3, falso. Letra B, 2, 3, 1, falso. Letra C, 3, 1, 2, ó, verdadeiro. Achamos nossa resposta. Aqui tá falsa, aqui tá falsa, tá? Vamos ver a resposta bonitinha? Resposta. Letra C. Por quê? A figura 3 mostra uma hemácia que ganhou a água do meio. Logo, o meio na figura 3, tá? Logo, o meio apresenta menor concentração. Então, na 3 era um meio hipo. A hemácia figura 1 é isotônica em relação ao meio, ganhou e perdeu a mesma quantidade de água. Já a hemácia da figura 2 perdeu água para o meio. Então, na 2 era uma solução hiper, como a gente já tinha, né, descoberto. Então, assim, a ordem crescente em concentração de solução é 3, 1, 2. Resposta, letra B. Vamos para a próxima? Próxima questão aqui. Questão 4, fala o seguinte. A bomba de sódio e potássio. De novo, vamos lembrar. Bomba de sódio e potássio. O que a gente tem que lembrar? Que é um transporte ativo. A gente tem que lembrar que é contra o gradiente. Tem que lembrar que as substâncias saem de onde tem menos, do meio hipo para o meio hiper, certo? Então, vamos analisar? Primeiro, a bomba de sódio e potássio é caracterizada pelo transporte de íons potássio de um meio onde se encontra em menor concentração para outro, onde estão em maior concentração. Beleza, não é de um meio hipo para o meio hiper. Verdadeiro, tá? É uma forma de transporte passivo. Jamais. Bomba de sódio e potássio é transporte ativo. Está relacionado a processo de contração muscular e condução de impulsos nervosos? Sim, porque a bomba de sódio e potássio ela fornece aí um potencial de ação, um impulso elétrico para a transição do impulso nervoso, logo para a contração muscular também, tá? É fundamental para manter a concentração de potássio no meio intracelular mais baixa do que no meio extra. Vamos lembrar? O potássio é o K. Tem mais potássio dentro do que fora.
tá? Então, o potássio, ele está em alta concentração no meio intra. Se ele continua entrando, vai continuar mais concentrado ainda, certo? Aqui fala que é fundamental para manter a concentração de potássio no meio intracelular mais baixa. Não é mais baixa, é mais alta. Falsa. E 5, é uma forma de difusão facilitada? Não, gente, não é difusão facilitada. Difusão facilitada é transporte passivo. É um exemplo de transporte ativo. Então, nós temos que A1 e A3 estão corretas, tá? Então, nós temos aqui que 1 e 3 estão corretas, certinho? Então, vamos ver as alternativas. Assinale a alternativa correta. Nós vimos que 1 e 3 que estão corretas. Então, letra A. Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras? Já achamos, tá? 1 e 3 estão corretas. Analisei uma por uma para vocês ali e mostrei os erros. Então, a resposta letra A, 1 e 3 são verdadeiras, né? Resposta letra A, porque a 1 é verdadeira, porque a 2 é errada. Bomba de sódio e potássio é uma forma de transporte ativo. 3 é verdadeira. A 4 é falsa, porque no meio intracelular a concentração de potássio é maior que no meio extra. E a 5 está falsa, porque a difusão facilitada é um exemplo de transporte passivo. E bomba de sódio e potássio é um exemplo de transporte ativo. Questão 5. Através da permeabilidade seletiva, a membrana plasmática exerce a importante função de manter condições físico-químicas internas favoráveis à realização das diferentes funções celulares. Sobre os mecanismos que permitem a entrada e saída da substância através da membrana, podemos afirmar que, letra A, a bomba de sódio e potássio é um tipo de transporte ativo, beleza, que não necessita gases energéticos, jamais. Se é um transporte ativo, ela gasta energia. Todo transporte ativo gasta energia, então essa está falsa. B, a fagocitose e a difusão são processos que consomem molécula de ATP. Falso. A difusão é um exemplo de transporte passivo. Se é transporte passivo, não gasta ATP. Lembrando que ATP é sinônimo de energia. Se é transporte passivo, não gasta energia. Na osmose, para cada molécula que penetra na célula, há o consumo de 2 moléculas de ATP. Falso. Osmose é transporte ativo. Osmose não gasta energia. ATP, galera, é uma molécula energética. ATP é sinônimo de energia. D. A osmose e a difusão são processos de transporte passivo. Beleza. Que não necessitam de gasto energético. Verdadeiríssima. Achamos a nossa resposta. Letra D de doidão, tá? Vamos ver porque que a E está errada. No transporte ativo, as substâncias entram ativamente nas células, não necessitando de energia jamais, gente. Se é transporte ativo, gasta energia. Uma das principais características do transporte ativo é o gasto energético, porque ele é contra o gradiente de concentração. Beleza? Então, resposta, letra D, né? Por quê? A mesma correção que eu fiz. Bomba de sódio e potássio gasta energia. Difusão não consome ATP. Na osmose não há consumo de ATP e o transporte ativo necessita de energia de outras moléculas, certinho? Vamos para a próxima. Questão 6. Ela fala o seguinte: a membrana plasmática é constituída basicamente por uma bicamada de fosfolipídios associados a moléculas de proteína. Essa estrutura delimita a célula, separa o conteúdo celular do meio externo e possibilita o trânsito de substância entre os meios intra e extracelular. Sobre o transporte através da membrana, é correto afirmar. Queremos a alternativa correta, certo? Então, letra A. O que está falando na letra A? Letra A está falando o seguinte, que a passagem de substância através da membrana plasmática, utilizando proteínas transportadoras, é denominada difusão simples. Não. A passagem com auxílio de proteínas se chama difusão
facilitada, não é difusão simples, é difusão facilitada. Então, a letra A está falsa. Letra B. A difusão facilitada é o transporte de substâncias pela membrana com auxílio de proteínas transportadoras e gasto de energia. Falso. Difusão facilitada é um exemplo de transporte passivo. Se é um transporte passivo, não gasta energia, tá? Letra C. A osmose é a passagem de substâncias através da membrana plasmática em direção a menor concentração de soluto. Osmose é a passagem de água em direção que a maior concentração de soluto. Então, tá falsa, porque é de passagem de água em direção a maior concentração de soluto, tá? Então, também está falsa. Tá? Queremos a alternativa correta. Vamos lá, letra D. Uma membrana permeável à substância A possibilitará o transporte dessa substância para fora da célula, desde que exista ATP disponível. Galera, não tem como afirmar isso. A gente tem que saber se tem mais substância A dentro ou fora. Então, a D não está correta. Letra E. No transporte ativo, ocorre a passagem de substâncias por proteínas de membrana com gasto de energia, tá? Verdadeiro. Pode passar pela proteína? Pode. Gasta energia? Gasta. Então, resposta, letra E. Por quê? O transporte ativo é todo o transporte pela membrana em que a substância flui do meio de menor concentração para o meio de maior com gasto de ATP. Lembrando, o que é ATP? ATP nada mais é do que energia, ok? Beleza, Creuza? Espero que todo mundo tenha entendido aí, que todos tenham acertado todas essas questões lá quando vocês resolveram, tá bom? Galera, a gente fica por aqui, tá? Boas férias para vocês. Descansem a cabecinha de vocês. Fiquem em casa. Nós não podemos sair, nós não podemos passear. Nós vamos entrar de férias, mas infelizmente vamos ter que ficar em casa porque a situação não tá legal, a situação não tá bonita. Amo muito todos vocês e eu tô morrendo de saudade dos meus estranhos, meus bocós, amebinhas da minha vida, tá bom? Beijo para todos e tchau, tchau.